Olá, eu sou Inácio Belo, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais uma aula. Portanto, nesta aula nós vamos falar a respeito de como organizar a base de dados no Excel, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu faço dois pedidos assim. O primeiro, deixe o seu like. Segundo, acompanhe este vídeo até o fim, porque você não vai se arrepender, ok? Então, dito isto, vamos para a nossa aula. Portanto, eu aqui trouxe uma base de dados, ok? Uma situação, nós temos um desafio, não é? Então, eu vou lhe mostrar aqui como que nós podemos, como que você pode sair deste desafio, ok? Então, para quem trabalha nas multinacionais, quem trabalha em grandes corporações, diariamente importa dados de software de gestão, por exemplo, SAP, Primavera, não é? Então, gera dados, gera planilha de SAP para o Excel, ou Primavera para o Excel. Então, neste ato de gerar dados do SAP ou Primavera para o Excel, esses dados vêm desarrumados, esses dados vêm desorganizados, como nós conseguimos constatar nesta planilha, ok? Então, eu aqui estou a trazer um problema real. Então, temos aqui uma planilha gerada do SAP, ok? Com esses dados desorganizados. Então, o nosso desafio, ou seja, suponhamos que você recebeu esse desafio no seu trabalho. Seu chefe disse, ou te incumbiu essa tarefa de organizar esta base de dados, ok? Então, aqui nós temos uma base de dados, não é? Com minimamente, máximo, 26 linhas, por exemplo. Então, o nosso desafio é organizar esta base de dados que está desorganizada, ok? Então, numa condição normal, ou seja, para uma pessoa que não sabe usar o Excel, como ela faria? Eu penso que ela poderia fazer o seguinte, ou poderia abrir aqui uma nova planilha, ou seja, ia inserir uma nova planilha, ou viria aqui, por exemplo, na coluna I, colocava nome, segundo esses cabeçalhos, ok? Nome a seguir, apelido, depois idade, a seguir sexo, data de nascimento, depois idade eu já coloquei aqui, ok? Então, a pessoa seguiria este método, colocava aqui, por exemplo, pode ser aqui ou numa nova planilha, colocava esse cabeçalho e depois copiava esses dados um a um, ok? Então, este aqui é um processo normal para uma pessoa que não sabe usar o Excel, ok? Então, eu acredito, fazendo desta forma, acredito piamente, fazendo desta forma, a pessoa pode levar muito tempo, até pode levar 2 horas ou mesmo 1 hora, não é? Para uma realidade como nossa, com 26 linhas, mas vamos supor que esta pessoa, ou seja, temos uma planilha, vamos imaginar que nós temos uma planilha de 1000 linhas ou 2000 linhas. Como que seria a nossa situação? Eu acredito que a pessoa poderia levar 2 dias a fazer o mesmo trabalho, ok? Então, logo, essa pessoa não está a ser produtiva, essa pessoa não está a ser inteligente ao usar Excel. Muita gente poderia fazer assim no Excel, mesmo usando o Excel, ok? Mas, para nosso caso, não precisamos fazer isso, não precisamos deste método arcaico. Aqui vou mostrar este método já recente, este método que vai aumentar a nossa produtividade, ok? Então, aqui no Excel existe um recurso muito bom que vai transformar a nossa base de dados, esse nosso texto, em uma tabela, em colunas, ok? Então, para fazer isso, primeiro passo, você vai selecionar a coluna, porque
Por quê? Se nós formos a constatar aqui, constatamos que, aliás, se nós formos a verificar, constatamos que a nossa base de dados, ou seja, esses dados vêm numa e única coluna, que é a coluna A. Ok? Então, para nós organizarmos essa base de dados, simplesmente vamos selecionar a coluna A. Ok? Para selecionar uma coluna é muito simples. Basta levar o cursor até a coluna A, aqui na parte superior. Vai aparecer aí uma seta preta virada para baixo. Feito isso, vai dar um clique. A seguir, vamos até ao menu Data ou Dados. Data em inglês. Data em inglês. Ok? Aqui eu estou a pronunciar em português. Então, selecionada a coluna A, vamos em Data. Depois de Data, ok? Data ou Dados. Depois vamos até Texto para colunas, aqui na ferramenta de dados. Aqui, ferramenta de dados, vamos para Texto para colunas. Então, clicando aqui, nós temos acesso a esta caixa de diálogo. Então, aqui vem converter texto para colunas. Primeiro passo, aqui. Então, aqui nós temos duas opções. A primeira opção diz respeito, ou seja, é aquela opção que permite ao usuário converter um texto onde temos tabulação, vírgula, espaçamento ou mesmo ponto vírgula, ok? Então, vamos usar a primeira opção. Então, é esta opção que condiz com o nosso problema, ok? Que vai conseguir resolver o nosso problema. Então, feito isso, nós vamos clicar na opção avançar, next. Clicando em next, nós conseguimos constatar aqui na parte de baixo que neste momento a nossa base de dados já está separada no Data Preview, ou seja, previsualização de dados. Aqui temos nome, apelido, idade, sexo, data de nascimento, cidade, província, curso. Ok? Se no seu caso, ou seja, no seu caso pode aparecer de tab, tudo isso aqui é habilitado. Assim. Então, a minha recomendação é a seguinte: desabilite tabulação, semicolon significa ponto vírgula, me desabilite, simplesmente escolha coma, ou seja, vírgula. Por que escolher vírgula? Porque aqui na nossa base de dados, ou seja, esses nossos dados estão separados por vírgula. Por essa razão que você deve selecionar a opção coma ou vírgula. Ok? Então, feito isso, o passo seguinte é clicar em próximo ou avançar. Chegado aqui, sem mistério, vamos clicar no botão Finish. Terminar. Está aqui a nossa base de dados já bem organizada em colunas. Ok? Em pouco instante. Desta forma, ou seja, aquela tarefa que nós poderíamos fazer, poderíamos levar 2, 3 ou 4 horas, ou mesmo um dia, nós fizemos em pouco tempo. Ok? Então, por isso sempre eu continuo a bater na mesma tecla. Excel não é sobre digitar. Excel não é sobre mudar a cor da célula. Não é sobre isso. Excel é sobre aumentar a nossa produtividade. Excel é sobre conhecer os recursos. Também Excel não é sobre nível. Eu não sou muito fanático dos níveis. Nível 1 ou nível básico, intermediário, avançado. Isso não importa. O importante é que você seja um soldado que resolva problema real, como este aqui. Isso que importa. Não importa o seu nível. O importante é que você esteja disposto para resolver um problema real. Ok? Então vamos continuar. Depois de colocarmos o nosso texto em coluna, o passo subsequente é destacarmos o nosso cabeçalho. O que é cabeçalho? Cabeçalho são esses dados que aqui por cima que identifica cada coluna aqui. Por exemplo, nome, apelido, idade, sexo, data de nascimento, cidade, província, curso. Então, vamos procurar destacar este cabeçalho. Mas antes, vou inserir uma linha aqui por cima, só para deixar a nossa base de dados com estética mais visível. Ok?
Então, para isso, vamos selecionar a linha 1. Para selecionar uma linha muito simples, vamos levar o cursor até aqui na linha. Vai aparecer aí uma seta preta virada para a direita. Depois de aparecer, clicamos com o botão direito sobre a seleção e a seguir clicar na opção inserir, insert. Desta forma, nós inserimos a linha por cima deste cabeçalho, ok? Aqui para a coluna farei o mesmo. Então, vou selecionar a coluna A, depois botão direito do mouse, inserir, ok? Então, desta forma, deixaremos a nossa base de dados mais bonita, ok? E com mais visibilidade. Feito isso, vamos já arrumar, já arrumamos uma parte, agora vamos procurar formatar a nossa tabela, a nossa base de dados, ok? Então, para isso, primeiro vamos ajustar o tamanho de colunas. Conseguimos constatar aqui que algumas colunas, por exemplo, a coluna B, é superior em relação a outras colunas. Por exemplo, a coluna F é menor que ou em relação a outras colunas. E lá não cabe, ok? Então, para isso, vamos selecionar as colunas B até coluna I. Como se faz? Basta vir aqui, clicar, depois arrastar até a coluna I. Depois disso, levar o cursor, posicionar entre a coluna B e C, aqui no meio. Vai aparecer um sinal preto, como uma espécie de cruz, com uma seta para a direita, outra para a esquerda. Aparecendo essa seta, ou aparecendo este símbolo, vamos dar um duplo clique para ajustar automaticamente as colunas. Então, duplo clique. Desta forma, o Excel, por ser inteligente, consegue ajustar o meu conteúdo de acordo com o tamanho da coluna. Ok? Feito isso, já temos um passo meio andado. Ok? Então, a seguir aqui vamos destacar, como eu disse, vamos destacar com o nosso cabeçalho. Então, vamos selecionar o cabeçalho. Vamos aqui no menu Home. Depois, vamos ao recurso Fonte. Temos aqui o B. B significa bold em inglês. Para quem está a usar Excel em português, é negrito. Então, vamos clicar em negrito. Depois, vamos selecionar novamente a nossa base de dados. Basta pressionar Ctrl asterisco. Vai selecionar todos os dados. Deixa eu apagar isso aqui. Vai estragar meu negócio. Então, seleciona aqui qualquer célula aqui da tabela, depois Ctrl asterístico. Ela automaticamente consegue abarcar aquela zona onde tem dados. Ok? Depois disso, vamos alinhar o texto, nosso texto ao meio, aqui, alignment. Depois vou colocar aqui no centro. Depois a coluna com nome e apelido vou deixar à esquerda, vou alinhar à esquerda. Então vou selecionar aqui B e C. Vou alinhar aqui à esquerda, colocar no meio também. Ok? Depois vou aplicar um avanço aqui, só para não deixar colado aqui a linha, ok? A esta linha vertical. Pronto. Depois daqui vou colocar, ainda aqui no cabeçalho, vou destacar com este baldinho aqui. Aqui na fonte nós temos um baldinho para colocar o preenchimento. Então, para isso vou clicar aqui. Depois vou escolher esta cor aqui para colocar o preenchimento. Então, se alguém vier acessar esta base de dados, vai conseguir constatar logo que nome, ou seja, o que está azul é o cabeçalho que identifica a nossa base de dados. Ok? Depois daqui, vamos colocar o que? Vamos aplicar bordas, vamos inserir bordas. Ok? Para inserir bordas, novamente, Ctrl, vai selecionar aqui em qualquer posição,
Ctrl asterístico, a seguir vir até este recurso aqui, onde tem janela, como se fosse janela aqui. Então aqui, neste recurso parecido com janela, clicar aqui na seta e selecionar a opção todas bordas ou bordas. Feito isso, nós conseguimos colocar bordas na nossa base de dados. Não terminamos por aí. Vamos ajustar a altura das linhas, ok? Para ajustar a altura das linhas é muito simples. Basta aqui selecionar, primeiro selecionar, como nós fizemos. A seguir, botão direito do mouse. Botão direito do mouse. Aliás, selecionar, a seguir vamos aqui em Format Row 80, ou altura de linha, depois vamos colocar 22, Enter, ok? Desta forma, já temos a nossa base de dados bem formatada, a nossa base de dados bem organizada e visível, ok? Então, se você for apresentar este trabalho aqui ao seu chefe, ele vai ficar surpreso, ok? Então, desta forma nós chegamos ao fim da nossa aula, ok? Então, se você me acompanhou até aqui, eu te peço para deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever se ainda não está inscrito, ok? Principalmente para as pessoas que chegaram até aqui, para você que chegou até aqui, comente aí abaixo. Eu faço parte de 1% que termina aquilo que começa. Porque muita gente começa, mas não termina. Então, você que chegou até aqui, mostra, ou seja, provou para si mesmo que você consegue terminar aquilo que você começa. Você tem compromisso, ok? Então, as pessoas comprometidas sempre terminam o que começam, ok? Então, eu sou Inácio Belo, muito obrigado pela atenção dispensada. Eu espero do fundo do coração que este vídeo, esta aula, tenha conseguido agregar valor na sua vida profissional, no seu dia a dia, ok? Então, comece a aplicar esse conhecimento a partir de agora, a partir de hoje, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.